2.0 é a nova Constituição. Quando a Constituição nasce, eu tento aproveitar ou expurgo do ordenamento jurídico todas as leis que já existiam. Faço de tudo para aproveitar. É isso? Mas para que eu aproveite essas leis, o que eu tenho que verificar? Se essas leis, se o conteúdo delas está de acordo com a nova Constituição. O que importa, pelo menos em princípio, a forma pela qual elas foram criadas. Ok? O importante é se a essência, se a matéria está de acordo com a nova Constituição. E aí a gente fala do preconceito também. Já as leis que nascem depois da Constituição, eu tenho que fazer dupla análise. Não só do conteúdo, mas também a forma pela qual foram elaboradas, se foi respeitado o processo legislativo previsto na nova Constituição. Se um dos dois fura, se um dos dois falha, que é o processo legislativo, que era o conteúdo, eu digo que essas normas são constitucionais. Quem faz isso? Quem tem a missão de dizer se são ou não são constitucionais? Poder Judiciário. Poder Judiciário. Cuidado. Vocês vão ver, acho que no período que vem, controle de constitucionalidade, ele pode acontecer de forma concentrada pelo Supremo, difusa. Qualquer juiz, o cara acabou de fazer concurso, foi lotado em Porciúncula, juiz titular da comarca de Porciúncula, ele tem o poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, no caso concreto, que a gente chama de controle de constitucionalidade difuso, feito pela magistratura de forma geral. Agora, essa declaração de inconstitucionalidade num processo específico vale para todo mundo? Não, vale para as partes daquele processo. Diferente de quando o Supremo é instado a dizer se determinada norma está ou não está de acordo com a Constituição, e aí a gente fala em controle concentrado. A decisão do Supremo tem efeito erga omnes, vale para todo mundo. Beleza? Então só cuidado com isso. O controle de constitucionalidade é feito pelo Poder Judiciário, de forma difusa por todos os magistrados, e de forma concentrada pela Suprema Corte. Quando eu juiz, faço o meu controle de constitucionalidade de forma difusa, e só pode produzir efeito entre as partes do processo. Quando o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o efeito é erga omnes, vale para todo mundo. A ideia é tirar aquela norma do ordenamento jurídico. Ok? Então, nosso primeiro aspecto prático aqui é pensar no seguinte, ó. Constituição, vamos chamar de Constituição. Professor, Oi. tem como você formular uma frase resumindo o que você falou? Para que Então, vamos botar aqui de observação, porque não é o nosso tempo, tá? Controle de constitucionalidade no Brasil acontece de forma difusa e de forma concentrada. Ponto, na mesma linha. O controle difuso é exercido pelos juízes
caso concreto. Vírgula. Produzindo efeitos. Produzindo efeitos. Somente entre as partes. Bom. Já o controle concentrado é exercido pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Vírgula, em abstrato. Vírgula. Produzindo efeitos erga-omnes. Beleza, querida? Beleza, galera? Mas, de novo, só uma observação. Arte muito explorada ainda. Arte só tem que ver. Vamos lá? Aspecto prático. Lembrando que tem recepção. Temos a Constituição 1 e um monte de leis que estão adequadas a ela. Ok? A brincadeira aqui é falar de efeitos práticos do poder constituinte originário. O que é esse poder constituinte originário, né? Cria uma nova ordem constitucional, não é isso? Quais são as características dele? Ah, mais ou menos. Fala com suas palavras. Ele cria, ele é permanente, ele é condicionado, não é válido. Inicial. Autônomo. Autônomo. Condicionado. Ou seja, Ele tem que seguir a lei. ele é o tudão. Ele não é o tudão? Insolúvel. Não pode tudo? Pode tudo? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Entendi. Mas ele pode bastante coisa. E o mais importante, como vocês disseram, ele inaugura uma nova ordem. Tem que respeitar a Constituição anterior? Não. Mais que isso, né? Eu, quando tenho uma nova Constituição, ela revoga a Constituição anterior. É isso? A Constituição de 88, ao ser promulgada, ela retirou do nosso sistema a Constituição de 67 com a emenda de 69. Sai só eu, agora, a base do novo, a base do ordenamento jurídico. Ela não trouxe nada. Zero. Zerou. Aqui deixa de existir. Na medida em que eu tenho um poder constituinte originário e jogo uma nova Constituição, eu esqueço o passado. Mas aí ela não retroage nem a favor do agente, professor? Sim, por exemplo, a lei muda totalmente. Constituição. Tu esquece lei, eu estou falando de lei. Vamos lá. Constituição e Constituição. Novas Quando nasceu em normas e novas 88, sanções. dá para ficar duas Constituições vivendo ao mesmo tempo? Não. Vem uma, a outra vai a outra. Beleza. Show? Só que concordam que essa Constituição anterior, a gente tinha um monte de leis aqui, então a gente tem que tentar saber o que foi recepcionado e o que não foi recepcionado. Não é isso? Se essas leis são compatíveis materialmente, na essência, com
com a nova Constituição, eu digo que elas foram recepcionadas. Se a inconstitucionalidade é dita pelo Poder Judiciário, quem vai dizer se houve ou não houve recepção de normas? Vou melhorar a pergunta. Será que o Poder Judiciário precisa ser provocado para que se manifeste sobre toda e qualquer lei que existia anteriormente, para dizer que ela foi recepcionada? Não. A gente tem 80 milhões de processos em andamento. Se a gente tivesse feito isso, a gente ia ter 400 trilhões de processos em andamento. Porque todo município tem um monte de lei, todo estado tem um monte de lei. Imagine se multiplicar, o judiciário tem que se debruçar sobre tudo isso. A presunção é de que há recepção. Agora, toda vez que houver dúvida, existe um remédio constitucional para que o Poder Judiciário responda se foram ou não foram recepcionados, que se chama ADPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental. Esse remédio serve para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte, declarar a não recepção de uma norma. Mas não é um remédio utilizado para toda e qualquer lei. Quando houver a dúvida fundada se aquela essência contraria a Constituição. Houve uma ADPF, né, nas operações policiais em favelas. Várias ADPF. Essa ficou a mais famosa porque aqui perto da gente, a questão das favelas não é de recepção ou não. O DPF não se presta tão somente para o fenômeno da recepção. Tá? Bem, até aqui? Então, no caso, essa segunda Constituição, a nossa atual, ela visou mais do lado humano. Lembra que eu cheguei a comentar para vocês? Ela era uma Constituição bem equilibrada, né? Bem equilibrada. Não obstante a gente ter uma preocupação social forte nela, a parte econômica é toda liberal, neoliberal. Tanto assim, lembra que eu falei, artigo 170 da Constituição, livre iniciativa, livre exercício, são preceitos da ordem econômica. Ou seja, a gente sai daquela ideia de que o Estado é o principal produtor de riqueza no país, do particular. O Estado só pode atuar na economia de forma excepcional. Então, eu tenho uma série de direitos sociais, sim, isso é verdade, mas também tem um lado econômico completamente liberal. E aí dá o equilíbrio, o que mostra o equilíbrio de forças que nós tínhamos em 88. Nós não tínhamos um poder constituinte originário, um Congresso mais a um lado ou mais ao outro. Né? Nós tínhamos equilíbrio entre os dois lados, que me parece que é o melhor momento para a gente fazer qualquer coisa. Se você elabora uma Constituição só com uma vertente de pensamento político, você tende a ser muito radicalizado para um lado ou para o outro. Né? E o bom nunca está nos extremos, o bom está no meio. Né? Então a Constituição acabou que se equilibrou. Mesmo com pensamentos extremos de um lado e extremos do outro, o meio era mais povoado. Né? Hoje o meio está pouco povoado, de um lado e do outro, e aí fica um sistema de balança assim, de gangorra. Voltamos aqui. Então nasceu a Constituição 2, vem a hora da Constituição 1. Eu tenho que ver se essas leis que existiam, se eu aproveito ou não aproveito. A ideia é recepção ou não recepção. Então, para ver se essas leis são compatíveis, o que eu faço? Verifico se a essência está de acordo com a Constituição. Se o conteúdo está de acordo com a nova Constituição. Se está, recepcionado. Se não estão, não recepcionados. Ok? Essa recepção pode acontecer de modo que as leis anteriores fiquem com o mesmo status. Ou seja, eram leis ordinárias
E na nova lei, na nova Constituição, a matéria continua sendo tratada como matéria afeta a lei ordinária. A gente fala que houve a recepção dessas leis, dessas normas, com o mesmo status. Isso é normal. Mas cuidado. É possível também que a recepção aconteça de maneira que eu dê novo status àquelas leis recepcionadas. Se vocês quiserem anotar aí, como observação, o Código Tributário Nacional foi promulgado como lei ordinária. Contudo, a Constituição de 1988 assevera, contudo, a Constituição de 88 assevera que as normas gerais de direito tributário devem ser disciplinadas por meio de lei complementar. Direito tributário. Normas gerais de direito tributário devem ser editadas por meio de lei complementar. Devem ser editadas? Editadas Editadas. por meio de lei complementar. Bom, pergunta-se agora e depois na prova. Pergunta-se. As normas gerais de direito tributário, a pergunta, tá? As normas gerais de direito tributário previstas no Código Tributário Nacional, direito tributário, previstas no Código Tributário Nacional, também conhecido para os íntimos como CTN, foram recepcionadas? Ponto de interrogação. Entendeu a história? Peraí, professor, repete para mim, por favor. Eu sou bem lenta. As normas gerais de direito tributário. Tem que ler mais. É difícil assim. Não, eu só peguei até aí. Devem ser editadas por meio de lei complementar. Acho que a pergunta Pergunta se pegou? Não. Querido, leu a pergunta? Não a pergunta? Não, então, eu estou perguntando sobre pergunta. Não? É isso, né? Não. Não. Não, esse é o texto. Eu acho que é as normas gerais de direito tributário previstas pela CTN foram recepcionadas. Ponto de interrogação. Repete. As normas As gerais. normas gerais de direito tributário previstas pela CTN foram recepcionadas. Ah, tá, valeu. Vamos entender a história? Na Constituição passada, qualquer norma sobre direito, qualquer matéria sobre direito tributário, com base na Constituição passada, era matéria afeta a lei complementar, ok? Perdão, a lei ordinária, ok? A lei ordinária, ok? O Código Tributário Nacional, que tem normas gerais e normas específicas de direito tributário, foi promulgado
por meio de lei ordinária. Tem algum problema até aí? Zero problema, concorda? A Constituição passada falava em lei ordinária. O CTN foi promulgado por meio de lei ordinária. Okay? Nasce a Constituição de 88 e ela diz que as normas gerais de direito tributário doravante serão promulgadas somente por lei complementar. Ok? Se vier hoje, se o Congresso se reúne hoje e resolve tratar de normas gerais de direito tributário, pode fazê-lo por lei ordinária? Hoje. Sob pena de vício de inconstitucionalidade na forma. Ainda que a essência esteja de acordo com a Constituição, vai desobedecer a forma estabelecida que é a lei complementar. Beleza? Mas eu vou voltar para o Código Tributário Nacional, lá diante da nossa Constituição, que diz a vocês, possuem normas gerais de direito tributário. A primeira pergunta é, essas normas gerais foram excepcionadas pela Constituição? A minha resposta é, Marcelo, se a essência delas não fere a Constituição, elas foram excepcionadas. Pouco importa a forma pela qual elas foram evitadas. Não é isso? Vocês entenderam? Constituição de 1967. Ela dizia: qualquer matéria relacionada ao direito tributário será tratada numa lei ordinária. Qualquer matéria. Foi promulgado o Código Tributário Nacional. E nesse Código Tributário Nacional tem normas gerais e normas específicas. Ok? Tudo isso previsto na mesma lei, uma lei ordinária. Bem, aqui, matéria tributária era a matéria afeta a lei ordinária, foi promulgado no Código por meio de lei ordinária, tratando de tudo. Show? Tá. Vem a Constituição 2, o que ela faz com a Constituição 1? Marca a Constituição 1 e passa a ser o fundamento de todo o ordenamento jurídico. Eu tenho que enxergar se esse ordenamento jurídico está de acordo com a Constituição. Eu preciso enxergar a forma pela qual foram elaboradas as leis em linha de princípio ou não. A Constituição 2 diz que as normas gerais de direito tributário são afetas agora à lei complementar. Então, a partir de agora, qualquer norma geral de direito tributário, para que ela venha de forma válida ao nosso ordenamento, ela tem que ser tratada em lei complementar. Só que o fenômeno não é da constitucionalidade que eu estou querendo saber. Eu estou querendo saber o fenômeno da recepção. Na recepção, pouco importa a forma, o importante é o conteúdo. Ok? Se o conteúdo está de acordo com a Constituição, eu digo que ela foi recepcionada.
Só que eu disse para vocês, o que a gente tem que ter cuidado. Essa recepção pode ser com o mesmo status ou com outro status. E a matéria tributária é muito interessante por isso. A nova Constituição está falando que tudo que fala de direito tributário vai ser de lei complementar? Sim ou não? Sim. Não. Ela está dizendo que somente as normas gerais de direito tributário, somente as normas gerais de direito tributário serão tratadas em lei complementar. Eu tenho normas específicas sobre direito tributário? Sim, por exemplo, alíquota. Valor de alíquota. Isso é uma norma específica, não é uma norma geral. As normas específicas na Constituição passada eram afetas à lei ordinária e na Constituição atual também são afetas à lei ordinária. As normas gerais de direito tributário na Constituição passada eram afetas à lei ordinária e agora são afetas à lei complementar. Show? Temos que diferenciar. Cuidado da pegadinha na prova, já vi muita questão na OAB dizendo isso. Que as normas de direito tributário foram recepcionadas com status de lei complementar. Mentira. As normas de direito tributário não. As normas gerais de direito tributário. Muito cuidado com isso. Mas beleza. Olha que interessante. CTN. As normas específicas previstas no CTN, que estão, na sua essência, de acordo com a Constituição atual, foram recepcionadas com o mesmo status, ou seja, de lei ordinária. As normas gerais de direito tributário previstas aqui no CTN, que estão de acordo com a essência, de acordo com a Constituição, foram recepcionadas com outro status. Status de quê? De lei complementar. Entenderam bem? Professor, só para explicar de novo a recepção do mesmo status. Tudo. A recepção é a tentativa de aproveitamento da norma anterior. Né? Nasce uma nova Constituição, eu tenho que fazer de tudo para tentar que aquilo se encontre válido. Porque senão é como se a gente desse um boot no sistema. Se tivesse que fazer tudo para a lei de novo, olha a loucura. Imagina um código penal novo. E implicar, inclusive, na absorção de todo mundo, né? Abolir o crime, não tem mais crime. Então, tem que tentar aproveitar tudo que eu posso. O nome dessa tentativa de aproveitar é recepção. No fenômeno da recepção, só me interessa uma coisa, pelo menos nesse momento. O que me interessa? Saber se o conteúdo está de acordo com a nova ordem. Pouco me importa a forma pela qual ele foi produzido. Só a essência, só a matéria, só o conteúdo. Show? Dentro dessa história de recepção, eu posso receber essas leis anteriores com o mesmo status, ou seja, tratando da mesma forma que era tratada na Constituição anterior. A matéria era afeta a lei ordinária, continua sendo a lei ordinária. A matéria era afeta a lei complementar, continua sendo afeta a lei complementar. Show? Ou eu posso recebê-las com outro status. Era a lei ordinária, passou a ser lei complementar, era a lei complementar, passou a ser lei ordinária. A brincadeira aqui são sobre o Código Tributário Nacional, que foi promulgado sob a égide da lei anterior. Na lei anterior, tanto as normas gerais de direito tributário quanto as normas específicas de direito tributário, ambas eram afetas à lei ordinária. Ok? Vem a Constituição nova e traz essa pegadinha aqui, ó. A Constituição não diz que todas as normas de direito tributário serão tratadas em lei complementar. Somente as normas gerais de direito tributário. Um exemplo de norma geral, princípios.
as normas gerais de direito tributário são afetas, a partir de agora, à lei complementar. Então, se hoje, 2 de setembro de 2025, o Congresso se reúne para modificar alguma norma geral de direito tributário, ele necessariamente tem que fazê-lo por meio de lei complementar. Se não fizer, é uma lei inconstitucional por vício de forma. Show? Olha o meu CTN aqui. Normas gerais, normas específicas. Normas específicas mudou alguma coisa? Não. Então, as normas específicas do CTN, cujo conteúdo esteja de acordo com a Constituição atual, foram recepcionadas com o mesmo status. Significa dizer que eram tratadas por meio de lei ordinária, continuam sendo tratadas por meio de lei ordinária. Já as normas gerais de direito tributário, cujo conteúdo esteja de acordo com a Constituição 2, também foram recepcionadas, sim, porque o que interessa é o conteúdo. Mas o status mudou. Foram recepcionadas com status de lei complementar. Isso que há um outro status. Todo mundo? Questão de prova. E a questão de prova vai tentar explicar. Vai contar uma historinha. Por que as leis específicas não foram com outro status? Não é lei específica, normas específicas. Não é normas específicas. Nosso constituinte escritor. É uma nova Constituição, então. Lembra? Poder constituinte originário. Pode tudo, faz o que quer. A diferença de lei ordinária para lei complementar é o quórum mais rígido. Deixamos o primeiro ponto? Porque perguntar na prova, quais são as características do poder? Não tem graça, né? Ninguém vai bater no teu escritório e falar assim, doutor, queria lhe pagar uma consulta de 50 mil reais? O senhor pode me falar sobre as características do poder constituinte lá? Ninguém faz isso, né? O cara te conta uma história bem comprida que tem que entender a história dele e depois dar a resposta. A brincadeira é essa sempre. Então, Bom, professor. vai treinar antes da prova nas questões assim. E geralmente a pessoa chega com um problema e ela não sabe explicar o problema dela. Não, normalmente não sabe. Ela não sabe explicar o problema dela. Aí você Tudo tem que aconteceu quando eu entender o nasci. problema Eu dela. nasci, escalei o berço, caí, bati de cabeça. Aí depois minha mãe me deu uma palmada. Aí depois faltou leite na mamadeira. E a casa de banho não me entregou a geladeira. Aí você É mais ou menos a pergunta, história, vem mais ou menos assim. aí você pergunta, a tá história. bom, e o que você quer resolver com isso? A pessoa É. fala, não, eu não sei, eu quero. Então, a casa de banho não me entregou a geladeira e o pai do meu filho não paga pensão. Não, eu quero botar na justiça. Você tem que adivinhar o que eles querem. Dúvidas nesse primeiro? Observação. Observação. Anotem, por favor. Excepcionalmente, a incompatibilidade, excepcionalmente, a incompatibilidade formal pode impedir a recepção da norma. Excepcionalmente, a incompatibilidade formal pode impedir a recepção da norma. Tem que ter uma exceção. Senão não tem graça. Posso pagar aqui? Que é uma sacanagem. Que aí o legal é isso, que aí na hora da prova a gente pode perguntar A exceção. a exceção. De tanto que a gente fala regra, a gente chega na prova e pergunta a exceção. Ok? Olha que coisa legal. Vamos imaginar que na Constituição
determinada matéria ela afeta a lei estadual. Quantos estados nós temos? 26. Mas só os 26 tratam de matéria que afeta a lei estadual? MDF também, né? Estados, Distrito Federal. Ok? A Constituição 1 dizia que determinada matéria era de competência dos Estados-membros. Eu tenho 27 leis diferentes aqui. Vem a Constituição 2 para ferrar de vocês na prova e diz o seguinte: essa matéria não é mais de competência da justiça da legislação estadual, não. É matéria afeta a União. E aí? Concordo que eu não estou discutindo se o conteúdo dessas leis todas está de acordo com a Constituição nova, pouco importa nesse momento. Mas a forma é diferente, concorda? A competência é completamente diferente. Era uma competência regional, passou a ser uma competência nacional. Passou a ser federal. Há uma observação importante para vocês: diferença de lei nacional para lei federal. Jamais confundam isso. Lei nacional é aquela que tem abrangência em todo o território nacional, vale em qualquer canto do país. A lei federal só vale para a União. Exemplo: Lei 8.112 de novembro, que é a lei que trata do regime jurídico único dos servidores da União. É o Estatuto dos Servidores Federais. Só vale para os servidores federais. Não vale um único artigo para o servidor do Estado do Rio de Janeiro. O servidor do Estado do Rio de Janeiro tem seu estatuto próprio. O servidor do município de Caxias tem seu estatuto próprio. Show? Beleza, e quando a União... Deixa eu só terminar. Lei federal, então só vale para a União. A lei nacional vale todo o território nacional. Código de Processo Civil só vale no Rio? Não, no Rio, no Acre, no Amapá, no país inteiro. Estamos diante de uma lei nacional. Beleza? Então, quando eu digo que a matéria era competência estadual e passou a ser de competência da União, eu estou dizendo aqui que estamos diante de uma lei nacional. A matéria afeta uma lei nacional, que é para valer para todo o país. O fato é que eu tenho hoje 27 leis diferentes. E a Constituição nova diz que tem que ser tratada em uma só, em uma lei nacional. A incompatibilidade que estamos vendo aqui é material ou é formal? Formal. A forma como elas foram elaboradas não está de acordo com o que a nova Constituição diz. A forma a gente não colocou como regra, ela não interfere nada na recepção, mas aqui é a única situação que interfere. Aqui interfere na recepção. Por que que interfere? Dá para a lei do Rio se aplicar em Minas, em São Paulo se aplicar no Acre, se eu tenho a determinação que eu tenho que ter uma lei igual para todo mundo? Então estamos diante da única hipótese de vício de forma que implica na não recepção da norma. Isso aconteceu na pandemia, né, professor? Alguns estados compraram a vacina, outros não. Mas aí não é nem questão de recepção de normas, porque ali tem a ver com a autonomia do ente federativo para combater a endemia. Né? Então, são atuações administrativas, digamos assim. A gente está falando de lei em abstrato, de lei em tese. Tá? A lei, a matéria. Vamos dar um exemplo aqui. Salvo o melhor juízo, estacionamento em shopping, a matéria afeta a lei estadual. Vamos imaginar que vem uma emenda à Constituição e diz assim: não. Isso é trânsito. Estacionamento é trânsito.
Então, se é trânsito, incumbe a União. Cada estado hoje tem sua regulação sobre estacionamento em estrada. Aí vem a Constituição e diz assim, não. É da União agora. Essas leis, quando foram promulgadas, estavam de acordo com a Constituição? Estavam. Continuam estando? Não mais. A Constituição nova diz que é matéria da União. O vício é só na forma? É, mas não dá para aproveitar. Porque eu estou falando de um ente menor para um ente maior. Diferente se fosse o contrário. Se a Constituição não falasse que a norma seria tratada por meio de lei nacional, competência da União, e a Constituição nova diz que a matéria agora vai ser tratada por cada Estado membro, esse vício de forma não traz a inconstitucionalidade. Ué, Marcelo, porque aqui eu estou do maior, de competência maior, União, de competência menor, o Estado. Marcelo, significa que essa lei da União vai valer para sempre? Não. Deixa eu fechar isso aqui, depois eu dou exemplo para o vai. Entendemos aqui? Então, o vício é só na forma. Mas esse vício na forma do menor para o maior não tem como salvar. Todas essas leis são tidas como não recepcionadas por vício na forma, repito, é a única maneira de não receber uma norma por vício de forma. Porque normalmente a recepção só interessa o conteúdo. Aqui não tem jeito. Fechamos? Quando fala, no menos assim, quando do decreto, do público do Estado, do 479, tem 220. Olha, um exemplo perfeito. Ó. O Estado do Rio de Janeiro, o Estatuto dos Servidores, ele é regido por um decreto-lei, algo que nem existe mais, e um regulamento que é o decreto 2479. São dois atos do chefe do Executivo. Nasce a Constituição de 88 e diz que a matéria de servidor público só pode ser tratada por meio de lei. Esse decreto-lei 220 de 75, eu olho, não é isso aqui não, tá? É a matéria que a gente está falando anterior, no teu caderno. Esse decreto-lei 220, Estatuto do Servidor, nasceu como decreto-lei. A Constituição nova diz assim, não é mais decreto, é lei. Posso aproveitar essas normas? Posso. Só que aproveitei ela com um novo status. Ele não é mais status de decreto-lei. Ele é status de lei. Ok? Então, foi aproveitado com outro status. Status de lei. Que a gente estava falando aqui em cima. Diferente dessa matéria aqui. Ah, Marcelo, mas lá a forma foi diferente da forma atual prevista. Zero problema. Por quê? Não era competência do Estado? Continua sendo competência do Estado? Só mudou de decreto-lei para lei. Zero problema. O problema é quando a matéria é de competência de um dos entes federativos menores e passa a ser competência de um ente federativo maior. Eu botei estados e União, podia ter colocado municípios e determinado estado. Do menor para o maior não tem como salvar. Era sobre isso que a minha pergunta. Sobre essa polêmica do Sambódromo. Você está por dentro, mais ou menos? Tá. Porque agora parece que era competência do município, agora eles querem jogar para o Estado. É o Estado que é puxar Ou para ele. é, A administração só. isso. Aí, no caso, o que acontece? É possível Mas isso? aí né? isso é uma lei que a gente fala de efeito concreto. Ele não está mudando competência, ele está querendo mudar a administração daquele bem. A discussão vai ser, é do Estado, porque era do Estado, a Estado não tinha dinheiro, passou para o município. E agora o quer Estado pegar de volta. quer de volta porque É semelhante a um hospital estadual ser municipalizado. é outro exemplo de lei de fato de efeito concreto. Estou mudando a competência legislativa sobre a norma? Não, só estou passando a administração. Hospital de Saracuru. É o Adão Pereira. Ele era estadual.
for municipalizado. Municipalizado. Estou dizendo que vai voltar em outro estado. Isso tudo é questão política de administração de bem. Alguma coisa que a gente está conversando? Zero. A gente está conversando sobre competência das leis. Repare que a gente não conversa sobre o conteúdo aqui. Está conversando sobre a competência, sobre a forma pela qual elas foram elaboradas. Se a Constituição, que não está em nenhuma dessas falas de vocês, se a Constituição falasse assim, determinada matéria não é mais de um, é do outro, aí a gente olha para cá. Show? Mas a administração de leis públicas, isso que a gente chama de leis de efeitos concretos, ou leis políticas, que é determinado fato. Então, da Lagoa, se não me engano, acabou de mudar também, não foi? Cardoso Fontes, Era federal. Eram federais, né? passou para município, né? Isso tudo aqui, acordos políticos, tá? Não tem nada a ver com o que eles estão conversando. Entenderam? No caso do execução do status, ali está não a condição O status foi da conversa anterior, né? e o outro status, ela vem, mas com uma implementar. Mudou a forma pela qual aquele assunto vai ser tratado. Quando a gente fala em mesmo status, a lei era tratada de um jeito, a matéria era tratada de um tipo de lei, a matéria agora vai ser tratada pelo mesmo tipo de lei, mesmo status. Status diferente. A matéria na Constituição passada era tratada num tipo de lei, a Constituição nova diz que aquela matéria vai ser tratada em outro tipo de lei. Isso, por si só, em linha de princípio, traz a não recepção? Não, que é vício de forma. O único vício de forma que não tem como salvar é esse. Quando a matéria afeta a um ente federativo menor, e passa a ser tratada num ente federativo maior. Porque se a matéria é da União, como é que um Estado aqui, o Estado do Rio de Janeiro, como é que a lei dele vai valer no Acre? Não tem como. E aí, então, todas essas leis morrem para que a União faça a sua lei. Show? Espero que tenham entendido bem. Veremos isso daqui a algumas semanas. Entenderam melhor? Agora, olha o contrário. Olha que interessante. Vamos imaginar que na Constituição 1, determinada matéria. Estou nervosa. Ficou nervosa. Então, entrar, você fica nervosa. Estão fazendo as questões lá do docente, do aluno online? Fácil. A Constituição 1 dizia que a matéria afeta a União. Ok? Vem a Constituição 2 e diz que a matéria afeta aos Estados. Constituição 2 não revoga a Constituição 1? Sim. Beleza. E aí? Só que A forma é diferente? Sim, mas é da maior que menor. Beleza. Então, esse vício aqui de forma importa na não recepção ou importa que é indiferente? Indiferente. Ok? Então ela foi recepcionada em linha de princípio? Sim. Sim? Mas sabe, olha como é que funciona. Essa lei nacional vai vigir em todos os Estados-membros até que cada um deles passe a tratar do tema. E aí, na medida em que o Estado-membro for disciplinando a matéria, para aquele Estado-membro, a lei não vai valer. Não vai valer para o outro. Não vai valer para o outro. Até que a lei venha a ser completamente revogada. Repetir a ideia. A matéria é tratada numa lei nacional, vale em todo o país, correto? A Constituição diz assim, não. Isso é matéria, agora afeta a lei estadual. A União não está em cima? Então, num primeiro momento, eu posso recepcionar essa norma e continuar valendo para todo o país? Sim. Só que na medida, agora a Constituição Nova diz que é lei estadual. É diminuir. É matéria de Estado. Mas eu sou grandão, sou maior, por enquanto está valendo.
mas eu sou mais do que preciso. Tá? Na medida em que os Estados-membros aqui forem promulgando as suas leis de acordo com a nova Constituição, vai deixando de ter aplicabilidade nesses Estados-membros. Na medida em que os 27 tratarem da matéria, aí eu digo que a lei foi revogada. No caso, a Constituição nova vai dar um prazo para isso? Não dá. Pode dar, mas normalmente não dá prazo não. Diz que a matéria vai ser tratada. E se no acaso, tipo, quisermos na mesma coisa? Não trata da matéria, fica valendo a lei a lei nacional. A gente vai falar, a gente diz que isso é um fenômeno de revogação aos poucos, não é revogação total. Quando eu falo que isso é outra coisa importante para você anotar. Pode não haver revogação total? Pode quê? Não haver revogação total? Pode. Exato, Ela metade. continuar vendindo só em 3, 4 estados da federação. É possível? É possível. Normalmente não acontece. Por quê? Porque se você deixa a matéria ainda para a União, você, ente federativo, perde poder, perde autonomia. É difícil isso acontecer. Mas é possível? É possível. Normalmente não faz quando o legislativo e o executivo estão em guerra. Aí, falta de uma questão de paz política do Brasil. A autonomia dos entes federativos ela se faz também cada vez mais pela tentativa de aumentar a competência. Essas brigas em municipalizar ou federalizar hospitais, estadualizar o sambódromo, isso tudo é briga política, força. Entendemos bem a questão? Muito boa essa questão. Excelente para vir na prova, né? Muito boa, eu gosto muito dela também. Dúvidas? Tá, vai, professor. Você disse que teria uma boa observação. Eu disse que teria. Sim. Sobre isso? Agora. Você falou lá, né? Não foi essa? Seria bom para Foi essa aqui. Da União nesse estado, o contrário. Conversa, né? Observação 2. Vamos imaginar o seguinte, que determinada lei quando foi elaborada, possuía vício no processo legislativo. Porém, nunca foi declarada sua inconstitucionalidade. Bom, promulgada a nova Constituição, há previsão, há do verbo haver, previsão, Promulgada a sua. promulgada a nova Constituição, há do verbo haver, a previsão de processo legislativo de acordo com o que foi observado naquela lei.
Pergunta-se: haverá ou não a recepção da norma? Haverá ou não a recepção da norma? Entenderam? Vamos lá. Presta atenção aí. Constituição 1, Estado vigiando, foi promulgada uma lei. Só que essa lei aqui não observou o processo legislativo da Constituição. Vamos imaginar que a lei aqui dissesse, perdão, que a Constituição aqui dissesse que aquela matéria deveria ser tratada em lei complementar, ok? E ela foi feita por lei ordinária. Então, tem violação da forma, tinha que ser declarada inconstitucional, não tinha? Só que o pessoal papou mosca, ninguém declarou a inconstitucionalidade. Vem a Constituição 2 e diz que aquela mesma matéria agora tem que ser tratada em lei ordinária e não em lei complementar. Entenderam? Sim. Mesmo? Pergunta: recepciona ou não essa norma? Não. Recepciona? Não. Não recepciona? Não. Mas já tem uma resolução falando sobre o que observa na lei, então não precisa recepcionar. Não recepciona. Não será recepcionada porque ela possui vício na origem. Ela foi feita na origem de forma viciada. Ela nasceu viciada. Não recepção da lei por vício na origem. Se vocês quiserem anotar um resumo, quais são os requisitos para que eu recepcione as normas, são eles. Primeiro, então, se quiserem top, requisitos para que haja recepção de normas. 1. Peraí, requisitos. Para que haja recepção de uma norma. 1. Compatibilidade material com a nova Constituição. Compatibilidade material com a nova Constituição. 2. Não pode haver vício na origem. Vírgula, ou seja, vírgula. Vírgula, ou seja, vírgula. Deve haver compatibilidade. Deve haver compatibilidade material e formal com a Constituição antiga. Deve haver
compatibilidade material e formal com uma Constituição antiga. Vamos parar. Aqui no Brasil, não se adota a teoria da inconstitucionalidade superveniente. Superveniente. O que é superveniente? Já explico tudo. Superveniente vem depois. Bom, as normas não recepcionadas serão consideradas revogadas. Vírgula. Uma vez que atinge o plano da vigência. Em parênteses, existência. Essa última observação que eu pedi que vocês anotassem para que a gente use a terminologia correta. No Brasil não se adota a teoria da inconstitucionalidade superveniente. Seria a inconstitucionalidade superveniente dos países que adotam. Reconhecer que aquela norma nasceu constitucional, mas virou inconstitucional por força da modificação da Constituição. Por que isso? Vocês estudaram a introdução com quem? Com o Léo, né? Lembram que estudaram sobre a aplicação das normas vigência, validade e eficácia? Vigência, existência, validade é a aplicabilidade e eficácia, capacidade de produzir efeitos. Lembram disso? No Brasil, quando a gente fala em validade da norma é declaração de inconstitucionalidade. Quando a gente fala em vigência, existência, é revogação da norma. Por isso que a gente fala que na não recepção há a revogação da norma. Porque eu estou atuando aonde? Na própria existência dessa norma. Ela não existe. Show? Beleza? Superveniente é o que vem depois. Nos países que adotam dizem, ela nasceu constitucional, aconteceu alguma coisa e ela ficou inconstitucional. Beleza? Crianças, vamos tomar café antes dos outros? Para a gente voltar sem essa camisa. Constituição tem normas constitucionais? É o que ela mais tem, né? Não parece que vocês fiquem bêbados. A gente olha rápido e não consegue ver a diferença. A gente falou até agora de recepção de norma infraconstitucional. Ok? A brincadeira agora são de normas constitucionais. A gente falou até agora de recepção de lei. A gente está falando agora de recepção de normas dentro da Constituição. Se é possível ou não. Tá? Imaginem que a Constituição é recheada de normas constitucionais. O corpo da Constituição só tem normas constitucionais. Ok? Vem a Constituição 2. E a pergunta é:
as normas constitucionais dessa Constituição podem ser recepcionadas? Concordo que a Constituição 2, o efeito prático primeiro que ela tem é revogar a primeira. Concordo? Será que pode, não ela inteira, mas alguma parte da Constituição ser recepcionada pela Constituição 2? Sim. Sim. Se quiserem anotar o seguinte. Somente é possível a recepção de normas constitucionais da Constituição revogada com status de norma constitucional, com status de norma constitucional, se preenchidos os seguintes requisitos, 2 pontos. Se preenchidos os seguintes requisitos, 2 pontos. 1. Compatibilidade material. Compatibilidade material com a Constituição nova. Compatibilidade material com a Constituição nova. 2. Previsão expressa. Previsão expressa. E 3. Prazo certo. Prazo certo. Bom, de novo para quem chegou atrasado do recreio. De novo para quem chegou atrasado do recreio. Antes do intervalo, a gente falou do fenômeno da recepção ou não recepção de normas infraconstitucionais. Luísa estava até olhando o caderno para ver se não era a mesma coisa aqui. São coisas diferentes. Lá falamos sobre a possibilidade das leis abaixo da Constituição serem ou não recepcionadas. Agora, nesse tópico, agora é possibilidade de recepção de normas constitucionais, de dispositivos que estavam na Constituição revogada. Se a Constituição nova pode ser recepcionada. E nós dissemos que é possível sim, desde que preenchidos os 3 requisitos. Repetindo os 3 requisitos. Primeiro requisito, compatibilidade material com a nova Constituição. 2, e esse tem que estar em negrito, assim. Previsão expressa. Ou seja, na Constituição 2 tem que ter previsão expressa que eu estou recebendo aquelas normas constitucionais da Constituição revogada. E terceiro, também negritado. Prazo certo. Significa que essa recepção não pode ser para sempre. Tem que ter um período certo. Abram, por favor, o artigo 34 da ADCT. 34 da ADCT. Vou abrir também aqui e vou ler para vocês. O
que é a DCT mesmo? Não sei. Acho que as disposições constitucionais transitórias. Muito bem. Isso serve para quê mesmo, a DCT? Para controlar a Constituição? Quando uma anterior não pode ser utilizada de maneira mais. Isso, tipo, igual o exemplo do ou 34 da ADCT, não é da Constituição. E a DCT serve para quê mesmo, minha amiguinha? Ai, eu não sei falar. Não, com suas palavras. É quando uma lei ela não foi recepcionada totalmente, mas ela não pode deixar de ser revogada, porque tem pessoas aí que vão usufruir dela, tipo os servidores. Tem que criar regras de transição, não é isso? Para poder adaptar a nova ordem, a antiga ordem à nova ordem. Nem sempre é possível simplesmente aplicar a nova ordem. Eu tenho que criar mecanismos em que as pessoas, inclusive, se acostumem com aquilo. Encontrar o artigo 34 da DCT? Sim. Olha o que ele diz. Então, a DCT é para sempre? Está lá para ser para sempre? Para ser transitório. Olha o que diz o 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 67, com a redação dada pela emenda constitucional 1 de 69 e posterior. Repetindo, artigo 34 da ADCT. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. E agora o que nos interessa, mantido até então, se vocês tiverem no caderno escrito, sublinhem isso, mantido até então o da Constituição de 67, com a redação dada pela emenda 1 de 69 posteriores. O que a DCT, o que o 34 da DCT está dizendo aqui para a gente? O que ele está dizendo aqui para a gente? A Constituição de 88 entrou e revoga a de 67, correto? Sim ou não? Sim. Mas ele está dizendo, olha, a parte referente ao sistema tributário vai valer mais um pouquinho. Com o mesmo status, o status de norma constitucional, por mais 5 meses. Por que isso? Muito provavelmente para que a gente se adapte às novas regras tributárias. A ideia de anterioridade, para ninguém ser dito assim, pô, fui pego de surpresa, o sistema tributário para pagar os meus tributos era de um jeito, a Constituição nova traz de outro, eu já tenho que me adaptar no dia seguinte a eles. Então dá um prazo de previsibilidade para que as pessoas se acostumem e se preparem para cumprir as novas regras tributárias. O objetivo é esse. Mas para a gente, para o nosso tema de conversa, o importante é a Constituição nova está trazendo normas da Constituição anterior revogada para continuarem produzindo efeitos. E vejam se não preenche todos os requisitos. O primeiro é a compatibilidade material. Tem que estar de acordo com os princípios, com as regras da nova Constituição. Isso sempre, na recepção. Mas o segundo e o terceiro que eu pedi para vocês negritarem no caderno de vocês são os mais importantes. Vejam, previsão expressa. Estou com previsão expressa? Sim. Artigo 34 da DCT. E tempo certo? Sim. Vai valer por 5 meses. No primeiro dia do 5º mês, seguinte ao da promulgação da Constituição, aquelas normas da Constituição anterior deixam de valer, o sistema tributário por inteiro da nova Constituição passa a vigir. Foi? De novo, a diferença dessa letra B, porque a gente falou antes do intervalo. Lá é infra, aqui é a norma constitucional. Lá na recepção é por tempo certo? Não. É para recepcionar para sempre. E agora? Aqui tem que ser por tempo certo. Fechado? Dúvidas? Tempo certo? Letra C. Letra C. Letra C não. Número 3, né? Desconstitucionalização. Gostaram do nome? Sabe a palavra? Desconstitucionalização.
Desconstitucionalização. Desconstitucionalização. Já adianto a vocês que esse fenômeno não aconteceu na Constituição de 88. Esse fenômeno aí não aconteceu na Constituição de 1988. Mas a gente tem que entender o que é. É a ideia de determinadas normas constitucionais da Constituição 1 seriam recepcionadas pela Constituição 2 como normas infraconstitucionais. Então, desconstitucionalização, qual é a ideia? As normas da Constituição 1 são todas normas constitucionais, não é isso? A Constituição 2, ao revogar a Constituição 1, receberia algumas delas com o status de norma infraconstitucional, como se fosse rebaixamento. O torcedor do Botafogo nem sabe bem isso, nem sabe bem isso. Que é rebaixamento. As normas eram constitucionais na Constituição 1, vem a Constituição 2 e diz que parte daquelas normas vão continuar vigindo, mas não mais com status de norma constitucional, e sim com status de norma infraconstitucional. Repito a vocês, a nossa Constituição de 88 não fez isso, mas esse é o fenômeno. Se for facilitar para vocês a lembrança, bota aqui parênteses aqui, rebaixamento. É a ideia de... Tinha um, dois, Só dá- A Constituição 1 é cheia de normas constitucionais, não é isso? Quando vem a Constituição 2, ela não sempre revoga a primeira? Só dela nascer a primeira morre. Só que aí, quando ela nasce, ela diz o seguinte: olha, as normas tais e tais vão continuar valendo. Não com força de Constituição, mas com força de lei. Aí esse fenômeno é desconstitucionalização. Para que ela aconteça, também tem dois requisitos. O primeiro, de sempre, né? A compatibilidade material com a nova Constituição. E a segunda, previsão expressa. O mesmo de todos, né? Compatibilidade material com a nova Constituição. O segundo, previsão expressa. Quarto e último aspecto prático. Dá os requisitos aí que eu não peguei não. Primeiro, compatibilidade material com a nova Constituição. E o segundo, previsão expressa. A Constituição nova teria que dizer o seguinte: olha, os artigos tais e tais da Constituição passada estão sendo recepcionados com status de lei. Quarto e último aspecto prático: repristinação. Como? Vocês já estudaram introdução ao direito. Abram, por favor, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quem pode ler ele para mim? Artigo 2º, parágrafo 3º. Não se deixando, Oi? salvo disposição ao contrário. Isso, lê pra gente. Artigo 2º, Parágrafo 3º.
salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por lei, por ter a lei revogada perdida a vigência. Maravilha. Lembrar da predestinação? Tinha a lei 1, aí veio a lei 2, revogou a lei 1. Aí vem a lei 3 revogando a lei 2. Isso faz a lei 1 voltar a vigir? Não, acabamos de ver que não. Isso é relacionado às leis. Em relação à Constituição, muda alguma coisa? O que vocês acham? Sim. Não, não muda nada. Veja, eu tenho a Constituição 1, ok? E nessa Constituição 1 eu tenho uma lei. Vem a Constituição 2 e a essência dessa lei é incompatível com a Constituição 2. O fenômeno é a não recepção, concorda? Que o conteúdo dela contraria da Constituição 2. Ela é revogada. Revogada porque não foi recepcionada, ok? Aí vem uma Constituição 3. Aí a Constituição 3, na previsão dela, aquela lei 1 seria compatível. Ela volta a vigir? Também não. Também não. Mas é recepcionada. Não. Lembra do que o colega leu ali? Né? Sim. Constituição 1. Eu tenho uma lei que está de acordo com ela. Ok? Vem a Constituição 2. Efeito não é revogar 1. Então essa lei tem que buscar fundamento nela. Mas essa lei ela é incompatível. Se ela é incompatível, o fenômeno é da não recepção. Que a gente viu que o efeito prático é a sua revogação. Uma realidade, ok? Esse país é muito confuso. Tem outra Constituição. A Constituição 3 não revoga 2? Sim. A previsão nessa Constituição, essa lei seria compatível. Pode então haver a repristinação? Sim ou não? Não. Não pode haver repristinação. Que é uma revogada pelo segundo. Oi? Mesmo que na 3 tivesse ela falando que a 1 pudesse voltar, Mesmo que a 3 tivesse a 1 falando que ela pode voltar. ela não poderia. Se eu quero tratar daquele tema, eu tenho que fazer uma nova lei. Isso aí está constitucional. Isso aí. Aliás, minto. Entendi sua pergunta agora. Se na Constituição 3 tiver a previsão expressa, Isso. aí não, aí tudo bem. Aí ela poderia Não, voltar entendi sua aqui. pergunta. A colega está perguntando o seguinte, Marcelo, e se na Constituição 3 tiver a previsão expressa que aquela lei 1 possa voltar a vigir? Beleza. Que não há repristinação tácita. Só porque eu revoguei a revogadora, a primeira volta a valer. Se tiver a previsão expressa, zero problema. Apenas nesse caso. Somente havendo previsão expressa. O que a gente poderia anotar é que não há repristinação tácita. A revogação da Constituição revogadora, vai ficar trabalhando, né? Mas a revogação da Constituição revogadora, por si só, não faz com que a lei revogada volte a vigir. Não, repete. A revogação está revogada. Vamos lá. Melhor desenhado, né? Constituição 1 e a lei. Show? Tudo maravilha. Uma de acordo com a outra. Vem a 2 o seguinte, não, essa lei, o seu conteúdo é contrário ao meu. Então ela não recepcionada, ela foi revogada. Vem a Constituição 3, que revogou a 2, e essa lei voltou a ser compatível. Isso por si só faz acontecer a repristinação? Não. Porque seria uma repristinação tácita. Mas é possível que ela volte a vigir? Sim, somente com previsão expressa nessa Constituição. Ou seja, a revogação da Constituição que revogou a lei, a revogação
da Constituição que revogou a lei, por si só, não volta a dar vigência à lei revogada. A necessidade de que a novíssima Constituição traga previsão expressa para que ocorra a recristinação. Eu de novo apontando os devidos aqui. A revogação da Constituição que revogou a lei, por si só, não faz com que a lei revogada volte a vigir. Para que ocorra a recristinação, há necessidade de que a novíssima Constituição traga expressamente essa previsão. Recristinação. Recristinação o quê? É aquela lei revogada voltar a valer. Da terceira ou Da primeira. da segunda? Ela não valia na segunda, mas só valia na terceira. Aqui, ó, a Se primeira, fizer a uma lei está valendo com a primeira. Aí a Constituição Isso. veio, 2, falou, não vale. Daqui a pouco, deixa eu conferir. Entendeu? Aí a Constituição 3 falou assim, olha, essa 2 morreu. E aí essa lei, a essência está de acordo com a Constituição 3. Isso por si só faz A recristinar? revogação da que Tem que ter revogou, previsão não expressa. faz com que volte a fazer indevidamente. Pode ser que a CPI cessa e volta a fazer efeito. Foi? Foi? Deixa eu fazer chamadinha de vocês antes de vocês irem embora correndo.